Boa noite. Queria hoje falar com vocês, sempre Bezrat Hashem, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, senão nunca nada dá certo. Um tópico, uma midá, uma característica que ela aparece na literatura das nossas, do Marot, etc., que Hashem conta pra gente algo muito interessante. Tem uma coisa no mundo que faz com que Hashem não habite com a pessoa. Se a gente quiser que Kadosh Baruch Hu possa morar com as pessoas, Hashem falou, tem uma coisa que é como se fosse um repelente. Com essa única coisa, Hashem fala, olha, isso não consigo morar junto. Todo o resto pode ser ótimo, pode ser menos bom, mas a Kadosh Baruch Hu ainda mora com a pessoa. É sobre essa midá que a gente vai falar hoje, se Deus quiser. Qual que é a midá que é repulsiva a Kadosh Baruch Hu na vida da pessoa? E obviamente que se a gente fizer o contrário dessa midá, então ela faz com que Hashem more junto com a gente. Vamos começar por aqui, enquanto que cada um pensa sobre qual midá a gente se refere. É o seguinte, vamos lá, é o seguinte. A gente sabe que Yosef chega no posto de ser o super-homem do Egito. Yosef, depois de muito cavalgar durante sua vida, muitos percalços que ele teve, muitas adversidades, ele virou o super-homem na Casa Branca. Se tivesse o Washington da época, Yosef era o grande homem, ele era o ministro da fazenda daquela época. E de repente, Yosef chega nesse posto de alguma forma, óbvio que foi orquestrado por Hashem, mas de alguma forma, porque ele desvendou os sonhos do faraó. Como a gente conhece a história, então eu não vou voltar sobre ela, faraó tem sonhos e ele pede para todos os intérpretes que eram experts e profissionais e PhD na sabedoria de interpretar um sonho no Egito, e fala, olha, eu tive um sonho que está me perturbando, eu quero ver quem pode interpretar. Então veio 5, 10, 20 pessoas muito capacitadas. E todas essas pessoas interpretaram, mas como a gente conhece a história, você falou, mais ou menos, não me satisfez a interpretação de nenhum de vocês. Até que, fazendo a história muito curta, veio Yosef e ele interpreta o sonho do faraó. E aí o resto é história que a gente conhece, que isso fez com que Yosef, obviamente orquestrado por Hashem mais uma vez, subisse ao posto e daí por diante de virar o ministro da fazenda do Egito, e o Egito na verdade era quase a potência mundial daquela época. Agora a pergunta que tem que nos incomodar é o seguinte, o que eu tenho, o que ele tem que eu não tenho? Em outras palavras é o seguinte, o que Yosef tinha de mais que nenhum outro intérprete tinha? Como assim? Yosef nem era intérprete de sonhos. Como então ele satisfez a vontade do faraó e deixou o faraó tranquilo e falou, wow, that's it, é isso mesmo que é a mensagem do sonho? E, em contrapartida, o faraó tinha no Egito inúmeros intérpretes, pessoas qualificadas, estudadas, que sabiam fazer o métier de interpretar um sonho, e nenhum desses satisfez o faraó naquele momento. E Paró, que não sabia nada de sonhos, interpretou o sonho de Yosef, e Paró aceitou. Qual foi a bola na caçapa, a tacada de mestre que Yosef teve, que ninguém mais teve? A resposta é a seguinte, eu vi uma interpretação faz algum tempo atrás, e eu guardei para usar em algum shiur, e lá vamos nós, é o seguinte, a gente sabe que tem uma das Hassidiot que existe, é chamada Gur ou Ger, tanto faz a mesma coisa. O quinto Rebbe de Ger se chamava Rav Israel Alter, mais conhecido pela obra dele chamado Bet Israel. Ele faleceu em 1977. Eu gosto de falar as datas, para que a gente saiba, quando a gente está falando de personagens, que são personagens próximos da onde a gente está vivendo. Então, o quinto Rebbe de Ger, mais conhecido pelo seu nome Bet Israel, diz o seguinte, o que Yosef tinha de ímpar e por que Paró aceitou a interpretação de Yosef e de nenhum outro intérprete qualificado ele aceitou, é a seguinte. Ele traz um passuco no Teilim, no capítulo 81,
o Pasuk Vav 6. Diz o Pasuk o seguinte: Edut Beyosef Samo Betzetol Eretz Mitzrayim. Um testemunho que Hashem colocou sobre Yosef quando tirou a gente do Egito. Sefat, termina o Pasuk dizendo, logo em seguida, Sefat lo yadati eshma. E quando Yosef chegou no Egito, ele não entendia absolutamente nada do dialeto. Está contando um pouquinho sobre Yosef chegando no Egito e a moradia dele lá. Só que diz o Rebbe de Gur o seguinte, olhem que bomba. Qual foi o testemunho que Yosef, Samol Eretz Mitzrayim, que colocou ele no Egito e fez ele virar o big shot do Egito, quer dizer, foi via interpretação do sonho, termina esse Teilim dizendo, Sefat lo yadati eshma. Quando Yosef escutou Sefat, o idioma, dito por Yosef, e Paró escutou, Sefat lo yadati, Yosef falou, eu não sei. Aí sim, termina o Pasuk, Eshma. Foi o Paró que escutou. Sefat lo yadati, quando Yosef falou, eu não sei. Já explico. Termina o Pasuk no Teilim, Eshma. Foi isso que fez Eshma, Lishmoa, Shomea, com que o faraó escutasse, Shomea, a interpretação dele. Sefat lo yadati, quando Yosef falou, eu não sei, Eshma. Aí sim, Shomea escutou o faraó mais uma vez. O que quer dizer isso, pessoal? Quando Faraó chama Yosef para tentar ver se a última atacada ele interpreta o sonho, porque nenhum intérprete me satisfez, dizendo o faraó, qual que é a primeira coisa que Yosef fala para o faraó? Yosef fala para o faraó o seguinte, olha, faraó, eu não sei interpretar sonhos. O que eu posso fazer é pedir para Hashem me passar a mensagem que ele quis via esse sonho, e conforme o que Hashem me passar, eu vou te interpretar. Ou seja, eu não sei, mas vamos ver o que Hashem me fala, eu posso repassar isso para você, faraó. Pessoal, Link Power. Todos os outros intérpretes, quando chegaram lá para ir apply para o business, mandaram o currículo deles para ver se recebiam a vaga de intérprete de sonhos de faraó. E seriam impulsionados para cima, como aconteceu com Yosef, que fez ele virar por causa disso, obviamente pela terceira vez. Articulado por Akadosh Baruch Hu, fechando parênteses, fez ele virar por causa disso o CEO das finanças do Egito. Todo mundo queria isso. Então cada um chegou com o currículo dele, olha, eu tenho pitch de interpretação de sonhos, eu tenho experiência, eu já interpretei um sonho dessa pessoa, daquela pessoa, eu sou o cara. Porque quando você quer procurar um business, você tem que se projetar bem. Quando você está procurando uma vaga de emprego, você coloca o melhor de si no currículo. Enfeita o currículo da melhor forma possível. Todo mundo chegou com esse currículo maravilhoso. Parou, escutou, deu ouvidos, mas não satisfez. Qual foi o ímpar de Yosef? Diz o Rebbe de Gur o seguinte, Sefat lo yadat ishma, que Yosef falou, olha, eu não sei, eu posso tentar o que Hashem me passar, eu repasso para o senhor faraó. Se o senhor gostar, maravilhoso, se não, retira minhas palavras. Ou seja, Faraó ficou impressionado maiusculamente com uma midá específica de Yosef. Simplicidade. Sem fanfarra. Sem flores. Sem muitas cores no currículo. Falou, olha, eu não sei. Eu nunca fiz curso de interpretação de sonhos. Mas eu tenho um bom kasher, uma boa relação com Hashem. Isso eu sei, disse Yosef. O que eu posso te falar é que o que Hashem me falar, eu vou te repassar da forma mais pura do mundo. Mas mais do que isso eu não sei. Sefat lo yadati, ani lo yodea, I do not know. Isso fez com que termine o Pasuk Eshma, que Paró escutasse Yosef. A simplicidade de Yosef, quando Paró escutou isso, ele falou, uau, você, Yosef, agora me conquistou pela sua simplicidade, diferente de todos outros intérpretes. O que ele tem que eu não tenho? Foi a nossa pergunta há poucos minutos atrás, foi o fato que você, Yosef, era mais simples do que os outros. Eu escutei uma vez, aproveitando que o tema de hoje é simplicidade, escutei uma vez uma frase em Yiddish,
mas óbvio que eu vou falar em português para vocês, mas olhem que power. Então, uma vez tendo algum tipo de discórdia entre duas pessoas, entre dois irmãos, e o pai falou para um dos irmãos envolvidos o seguinte, escutem a frase, pessoal, e eu já traduzo de imediato, já falo em português. Falou para um dos filhos, você é grande o suficiente para se fazer pequeno. Em outras palavras, abra a mão e para com a discórdia. Mas olhem a frase que ele falou para o filho, você é grande o suficiente para se fazer pequeno. Pessoal, tem que escrever essa frase em alguma coisa e olhar para ela uma vez por dia. Você é grande o suficiente para se fazer pequeno. Que power! Para uma pessoa se fazer simples, como a gente falou de Yosef, ou pequeno, ele precisa ser grande. Porque se fazer grande é para pessoas pequenas. E se fazer pequeno é para pessoas grandes. Eu vou repetir mais uma vez porque a frase é muito power. Você é grande o suficiente para poder se fazer pequeno. Ser pequeno nos olhos de Akadosh Baruch Hu, ser simples, ou anavá, humildade, é uma grandeza nos olhos de Hashem. Eu vou mostrar para vocês algo nada mais, nada menos do que espetacular. É incrível. A Gemara conta para a gente, no Tratado de Brachot, na página 31a, o seguinte. A gente sabe que Haná, uma das grandes mulheres no nosso Tanakh, demorou para ter filhos. Haná demorou muito para ter filhos, ela quase que não teve filhos. Até que ela pediu tanto e depois ela ganhou um filho famoso, profeta Shmuel. Agora, qual foi o pedido de Haná para Hashem? O que ela queria ter um filho? Óbvio, dá para se entender. A pergunta, meus queridos, é que tipo de filho ela queria ter? O que ela pediu para Hashem? Imagina, se a pessoa vai pedir, eu quero o melhor. Olha que interessante. A Gemara conta para a gente qual foi o pedido de Haná. Está escrito no Tanakh, Venatatale amate Hashem, por favor, dá para sua servente, Haná falando com Hashem, se referindo a si mesma, Zera Anashim, uma semente de pessoa, quer dizer, um filho. Mas o Talmud pergunta, por que falou nessa linguagem? Devia ter falado, Venatatale amatecha, dá para sua servente, mais uma vez Haná falando com Hashem, Ben, um filho, Halas, Zera Anashim, uma semente de criança, fala direito. Uma das opiniões na Gemara, que são Chachamim, que a maioria interpreta esse passuco da seguinte forma. O que quer dizer Zera Anashim? Uma semente de crianças? O que quer dizer isso? Ela quer um filho. Zera Shemufla Ben Anashim. Muvla Ben Anashim. Diz Haná, eu quero um filho que vai estar misturado entre as pessoas. Zera, uma semente, um feto, Shemuvla, esteja in between, misturado entre as pessoas. O que quer dizer isso? Diz, a Gemara explica para a gente, Rashi, o seguinte, eu quero alguém que não chame atenção. Eu quero ter um filho que não seja, a Gemara explica, nem alto e nem baixo demais. Nem gênio e nem ignorante. Eu quero ter alguém na média. Como assim? Haná, você já está pedindo um filho? O sonho de consumo de qualquer pai, qual que seria? Meu filho é um ilui, ele é um gênio. Ele estuda numa yeshiva que só entram gênios. Ou ele é o number one da faculdade, ele entrou número 1, 2, 3, número 5, top 5 da faculdade. Óbvio que se a pessoa pode, por que não? Mas não foi esse pedido de Haná. Haná falou, eu quero ter Zera Muvla Ben Anashim. O quê? Eu quero ser um filho normal. Eu não quero ter um filho que apareça demais. Irashi pergunta, mas por que ela quer ter um filho Anav? Simples, que é o assunto de hoje. Diz Rashi, pessoal, olhem as palavras de Rashi, olhem que precioso. Shelo ye pmiah be'enei abriot, para que não seja uau, algo assim que chame a atenção nos olhos das pessoas, alguém muito alto, muito baixo, muito famoso, muito destacado. Por que não? Diz Rashi, o mitorkar nedabrim, bom, as pessoas vão falar sobre essa pessoa, era o que Haná não queria, e aí, vesholet bo ainara, e aí vai ter ainara, uma olhada. Ou seja, Haná queria alguém que não aparecesse com a Ferrari vermelha andando pela rua, que todo mundo olhasse para ela. Muitas vezes hoje o sonho
na vida das pessoas é quantos likes eu tenho, quantas visualizações eu tenho, quantas pessoas falam de mim. Falem bem ou falem mal, tudo bem, mas que falem de mim. Haná falou exatamente o contrário. Eu quero um pedido de um filho. Mas por favor, Hashem, eu quero alguém que esteja na média. Eu não quero ninguém ruim, claro que não. Mas não precisa ser gênio. Por que diz Rashi? Porque se ele for uma pessoa muito uau, vai chamar atenção. Quem chama atenção, vão falar sobre ele. E se falarem sobre ele, diz Rashi, tiro e queda, Ainará. Eu não quero que meu filho tenha Ainará. Pronto. O que traz Ainará? Falta de simplicidade, falta de humildade, chamar atenção. Haná falou, eu quero alguém low profile. Isso mesmo, alguém mais simples, menos showman, menos visualizações, não tem problema. Que ele seja uma pessoa boa nos olhos dos amigos, nos olhos de Akadosh Baruch Hu. Quem falou que ele precisa ter 1 milhão de visualizações, senão ele não é gente? Quantos youtubers que tem milhões de visualizações, e infelizmente muitos deles têm muito pouco de conteúdo a ensinar. O ponto não é ter visualizações, o ponto é ser uma pessoa boa. E nos olhos de Akadosh Baruch Hu, uma pessoa simples é uma pessoa boa. É o seguinte, mas ela não queria alguém grandioso? Não. Por quê? Porque na verdade Haná queria alguém grandioso, me desculpem. Mas não nos nossos olhos, no que a gente chama de grandioso. Porque Haná falou que era alguém gigante. E alguém gigante é alguém que sabe se fazer pequeno, como a gente mencionou há poucos minutos atrás. É isso mesmo, acho que é isso. Haná falou, eu quero alguém gigante, mas não alguém que vai aparecer para todo mundo, alguém que sabe ser low profile. Simplicidade é um talento. Vou contar para vocês uma história. O que quer dizer simplicidade, pessoal? Uma história que eu vi e grudou na minha cabeça. É o seguinte, toc toc, alguém batia na porta, a história se passa em Israel, alguém batendo na porta. O dono, alguém batendo, obviamente de fora da casa, batendo na porta. O dono da casa fala, olha, não sei quem está aí, mas pode ir embora. A pessoa que estava fora foi insistente e bateu de novo na porta. Yankel, o dono da casa, de novo, história verdadeira, só muda o nome, Yankel, o dono da casa, de novo fala, olha, eu não sei quem está aí, mas pode ir embora, eu já falei. A pessoa não ia embora. Ele insiste. Terceira vez, bate na porta de novo. Yankel, aquele Hassid, Ger, mais uma vez, por coincidência talvez, aquele Hassid Ger, ele não queria mais ver ninguém. Fazia 6 meses que sua esposa havia falecido. Ele não saía de casa, ele falou, não quero ver ninguém. Eu quero ficar comigo mesmo, desde que minha esposa faleceu, eu não estou para ver ninguém. Eu não consigo superar ainda esse baque de Yankel da minha esposa ter falecido. Mais uma vez bate na porta, Yankel falou, tantas vezes, quem já pode ser? Quem é? Do lado de fora da porta, pela 4ª vez batendo, esperando já por um bom tempo, recebendo, entre aspas, desaforo, diz a pessoa lá fora, quem é? Leizer Shach. Para quem não conhece, Rosh Yeshiva de Ponovitz, Rav Shach, Zichron Libraha. Quando aquele Hassid Guru, dono da casa, Yankel, escuta isso, ele quase desmaia, ele corre, abre a porta e fala, Rav, desculpa, eu não sabia que era o senhor, senão teria aberto da primeira vez. Rav Shach fala, claro que você não precisa me pedir desculpa, como que você ia saber que era eu? Então diz aquele Hassid Guru, que havia pedido esposa mais uma vez, Yankel fala, em que eu posso ajudar o senhor, Rav? Por que o senhor veio até minha casa? O que eu posso fazer pelo senhor? Disse aquele Hassid Guru o seguinte, eu quero ajudar o senhor. Rav Shach falou o seguinte, olha, eu sei como você se sente depois de ter perdido tua esposa. E aquele Hassid fala, mas Rav, como o senhor sabe? Eu disse, Rav Shach, porque eu também passei por isso. Eu também perdi minha esposa. E eu sei que é muito difícil. Mas eu posso entrar na sua casa? Diz aquele Hassid Guru, claro, é um mérito. Rav Shach entra, senta, Hassid Guru não entende nada, Rav Shach fala, olha, eu conheço alguns nigunim, algumas músicas da tua Hassidut. Será que a gente pode cantar alguma música junto? Porque eu gosto de nigunim dessa Hassidut. E assim foi. Os dois cantaram juntos, e aquele Hassid se aliviou um pouquinho, e como se não bastasse, Rav Shach olha para aquele Hassid e fala, olha, Shabbat está chegando,
Disse Rav Shach, minha esposa faleceu. Eu sei fazer um tchunt maravilhoso. Posso fazer o tchunt na minha casa, mandar aqui na sua casa e eu venho comer com você Shabbat? Yankel falou, de jeito nenhum. Rav Shach falou, por que não? Falou, Rav, o senhor vai vir até mim? De jeito nenhum, eu me viro aqui com comida. Rav Shach falou para ele, você não entendeu. Você está me fazendo um favor. Eu encontrei alguém que passou pela mesma situação que eu me identifico com a pessoa, você estará me fazendo um favor. E Yankel disse, bom, se é assim, e o beneficiado está sendo o senhor, e eu também, certeza, vou me beneficiar, certeza, Rav, que o senhor pode vir. Isso é grandeza. Um Rosh Yeshiva, o Gadolador da geração passada, Rav Shach Rosh Vadiponovich, o homem que era a cabeça das Yeshivot, que era Yeshivot de quase todas as Yeshivot de Israel, vinham perguntar para ele como se comportar e como conduzir as Yeshivot e questões de todas as cores e sabores, foi bater na porta de uma pessoa que ele mal conhecia, mas passou pelo menos a situação, sentou cantar música com ele e trouxe o tchunt para ele para comer Shabbat junto com ele. Não foi um Shabbat, foram alguns Shabbatot isso. Por quê? Óbvio que nessa história aqui tem empatia, mas mais do que empatia é o que me chamou a atenção, talvez, não sei se eu posso falar mais, mas tanto quanto, que empatia é maravilhoso, mas tanto quanto é a grandeza de uma pessoa simples. Uma pessoa que é simples, ela, com a grandeza dela, ela se torna pequena, como a gente mencionou. Ela é capaz de bater na porta de alguém, não ser aberto pela primeira, segunda, terceira e quarta vez. Ela é capaz de sentar e cantar um niguno com alguém. Ela é capaz de sentar, carregar uma panela de tchunt pelas ruas e ir até a casa da pessoa comer Shabbat. Ah, mas eu sou uma pessoa grande, não fit, não combina comigo. Pessoas grandes são aquelas que sabem se fazer pequenas. Todo gigante tem a simplicidade dentro de si. E aquelas pessoas que andam por aí fazendo barulho, esse é o maior sinal do mundo, que são pessoas vazias e pequenas. Isso nos leva a colocar os óculos 3D de Rav Shimshon Raphael Hirsch, e tem um dos episódios mais preciosos na Torá Kedoshá, e sem essa explicação é impossível ler um pedaço do Chumash. Vou mencionar para vocês o episódio durante 1 ou 2 minutos e mostro uma pergunta gigante que Rav Hirsch aborda ela de forma magnífica e maravilhosa, pelo menos maravilhosa, mais do que isso. Moshe Rabbeinu se separa da sua esposa Tzipora. Quando sua irmã Miriam vê isso, ela fala para Aharon, Aharon, um minuto, você é profeta? Diz Aharon, sim. Por que Miriam? Falou, Miriam, eu sou profetisa e você, meu irmão, é profeta. Você está casado? Aharon fala, sim. Eu, Miriam, também estou casado e a gente continua no business aqui da profecia. Então, uma pergunta. Por que Moshe Rabbeinu, que é nosso irmão também, ele é profeta, e ele se separou de Tzipora? Doesn't make sense. Beleza. Isso foi algum tipo de Lashon Hara que Miriam falou, e o resto a gente conhece do Chumash. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês, uma pergunta que uma vez me assustou, e eu fiquei procurando a resposta. É o seguinte, esse é um dos pedaços mais difíceis da Torá Kedoshá. Miriam fala para Aharon, se eu não me separei do meu marido em você, e a gente continua sendo profeta, por que Moshe Rabbeinu teve que separar da sua esposa para receber profecia num certo momento? Pessoal, que tipo de pergunta é essa? No mundo das yeshivot se fala que isso é uma klotz kasha, é uma pergunta vazia. Me permitam, aparentemente, óbvio, a gente já vai explicar, tola. Como assim? Moshe Rabbeinu, está escrito sobre ele somente Bechol Betin Emanu, é o homem mais fiel a Hashem. Moshe Rabbeinu viu o tefilim da cabeça de Hashem, o único homem que conseguiu ver as costas de Hashem. É que nem alguém chega no business e fala o seguinte, olha, tem um gerente lá, se a gente possa comparar assim só para a gente poder aprender, Miriam e Aharon eram gerentes, como que se fosse, obviamente em modo de comparação somente. Miriam e Aharon são gerentes. Aí de repente um gerente vira para o outro e fala o seguinte, olha, por que a gente tem uma viagem só por ano paga pela empresa, enquanto que o CEO da empresa, ele tem um helicóptero da empresa, carro
regalias e a gente não. Qual a resposta óbvia? Habibi, você é gerente, eu sou gerente e ele é o CEO. Não tem pergunta. É ridícula a pergunta. Postos diferentes merecem regalias diferentes. No caso de Moshe Rabbeinu, por quê? Porque Moshe Rabbeinu era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o único homem que recebia profecias e falava com Hashem face to face acordado. Todos os outros profetas, de todo o Tanakh, sem exceção, recebiam profecia dormindo. Então Miriam pergunta para Haron, por que eu e você não nos separamos? E Moshe Rabbeinu separou. What's the question? A pergunta nem começa. Qual a pergunta dela? Diz Rav Hirsch, olhem que bomba, pessoal. Isso mostra a midá mais power de Moshe Rabbeinu, que era simplicidade par excellence. Olhem que interessante. Mas primeiro precisa colocar um babador para explicar isso de verdade. É impressionante. Moshe Rabbeinu era tão simples, tão low profile, que nem Miriam e Aharon perceberam que ele era diferente. Então diz Rav Hirsch, Miriam fala, se nós somos do mesmo naipe, nós três somos profetas, e eu não precisei me separar, e nem você, por qual, why, lama? Moshe Rabbeinu teve que separar, não faz sentido. A gente perguntou, mas ele é o CEO. Moshe Rabbeinu era tão low profile, tão simples, que Miriam e Aharon nunca desconfiaram da grandeza estronda que esse homem tinha. Ou seja, Moshe Rabbeinu era tão anav, tão simples, que não chamava atenção. Moshe Rabbeinu era tão simples, ele não balançava na reza mais dos que os outros, ficava batendo palma e todo mundo olhava para ele, uau! Moshe Rabbeinu não gritava no meio do Bet HaMidrash mais do que é normal conversar com Havruta. Moshe Rabbeinu, quando estudava Gemara no meio da noite, ele não estudava no térreo ou na avenida para todo mundo ver ele estudando Gemara. Ele estudava onde precisava estudar no Bet HaMidrash, na casa dele. Ninguém percebia que ele era diferente dos outros. Então Miriam fala, Manishtanah, qual a diferença entre você, Aaron, eu, Miriam e ele? Não tem diferença nenhuma. Pessoal, olha que grandeza. A grandeza de Moshe Rabbeinu, que ele era tão grande, que ele soube se fazer pequeno. É isso mesmo. E a pessoa que é grande, ela não precisa andar com os carros da pamonhas. Tem gente que anda, tem o carro da pamonha que passa aqui no bairro fazendo barulho. Alguns bairros é morangos, é pamonha, cada um passa de algum jeito. Mas tem pessoas que passam fazendo barulho. Ramim falam pra gente que as pessoas grandes são aquelas que não fazem barulho. Né? Por que toda a torcida de qualquer time, seja do Corinthians, sei lá o que for, precisa saber quanto fulano ganhou? Por que toda a torcida do Corinthians precisa saber onde ele foi viajar? Ou quantas horas de Torá ele estuda por dia? Por quê? Cadê a tzniut? Tzniut, delicadeza, recato, é midá irmã da simplicidade. É a mesma coisa, nem irmã, é gêmeo. É irmã gêmea. A gente sabe que tem regras de tzniut das mulheres, homens também têm regras, mas mulheres também têm regras, é saia longa, daí por diante. Mas igual que não pode usar, por exemplo, uma saia longa, ou não pode usar uma saia que não seja longa, ou no tamanho que a halakha permite, que requer, mais uma vez, então, passar com uma roupa rouge, que ela vai até o chão, se é que isso é tzniut, roupa rouge não é tzniut. Por quê? Porque ela chama atenção, mas é uma saia, mas se a roupa inteira é rouge, ela é proibida. Porque o Yehudi, homem também, não precisa sair na rua gritando com roupas que é melhor nem falar como funcionam. O Yehudi tem que entender que a coisa mais maravilhosa do mundo é ser uma pessoa simples. Isso não é ser uma pessoa banal. É o contrário, a grandeza da pessoa, ela é provada quando a pessoa é simples. Porque, pessoal, presta atenção. Uma caixinha, Rashi traz esse exemplo no Chumash que sempre me vem à cabeça. Uma caixinha cheia de moedas, por exemplo. Quando a gente balança, não faz barulho. Uma caixinha que tem uma moeda só, ela faz muito barulho. Quem faz barulho? Quem é vazio. Uma vez vi uma coisa interessante,
na terceira Midah de Kinim, terceira Macá, desculpem, na terceira Macá do Egito, terceira praga que era chamada Kinim, os egípcios mudaram o comportamento deles. Até agora os egípcios começaram a brigar com Hashem. Quem falou que Deus existe? Na terceira praga, menos o faraó, todos os egípcios, menos o faraó, falaram Etzba Elohimi. Uau, esse é a mão de Hashem, é o dedo de Hashem. A gente já desiste. Manda o povo embora. Não foram porque o faraó não deixou. Mas os egípcios inteira, a multidão inteira, já abriu mão e reconheceu que Hashem que mandava no mundo, fora o faraó. Agora, por que justo quando veio a terceira praga, que era piolho, eles reconheceram Hashem? Diz Rashi no Humash, porque o mal, a bruxaria, não penetra em criaturas menores do que uma cevada. Então, já que o piolho ele é muito pequeno, os bruxos, os magos do Egito não conseguiram reproduzir o milagre, então ficou notável que o quê? Que quem fez aquilo foi a Kadosh Baruch Hu. Disse uma vez o famoso Rebbe Zusha, de uma forma hassídica, algo power. Seguinte, como que os bruxos reconheceram Hashem? Porque, mais uma vez, piolho é tão pequeno e a bruxaria, o mal não consegue recair numa coisa pequena. Disse Rebbe Zusha o seguinte, se a pessoa sabe ser pequena na vida, nada de mal pode atingir ele, como a gente vê na terceira Macá do Egito. Olhem que grandioso. Uma pessoa que é pequena, nada de mal a Kadosh Baruch Hu deixa atingir ele. Por quê? Porque é só Kadosh Baruch Hu. Ou seja, segurar para sair dos olhos das pessoas e não ter Ainará, como a gente viu de Haná, é simplicidade. E por que isso é, como a gente falou no começo, uma midah que atrai Hashem e o contrário dela, que é orgulho, é repulsivo a Hashem? Porque, meus queridos, está escrito sobre a Kadosh Baruch Hu, falou que uma pessoa que faz uma verá, a Gemara pergunta, se as pessoas fazem a verá, Hashem continua morando com as pessoas ou não? Hashem responde, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Enquanto o Yehudi é Yehudi, Hashem mora com ele, mesmo que infelizmente ele faça averot. Porque está escrito no Pasuk, só Gemara para falar para a gente isso, explicar o Pasuk, Ashochen itam betoch tumatam. Mesmo que o povo está fazendo averot, tomara que não estivesse fazendo, mas se estivesse fazendo, e se estiver fazendo, Hashem ainda mora com o povo. Porém, diz a Gemara, uma exceção. Aquele que tem orgulho, Hashem fala, olha, se você é orgulhoso, o seu kavod, o seu fermento, a sua glória, ela já é tão grande, ela já preenche toda a tua habitação que você não precisa mais de mim. Ou seja, a única midah que ela é repulsiva a Kadosh Baruch Hu é o orgulho. Mesmo averot, Hashem fala, eu moro com pessoas que fazem averot, como a gente acabou de provar, da Gemara. Agora, com orgulhosos, eu não consigo. E com pessoas simples, que a gente sempre quer aprender o lado bom, não o lado ruim, Hashem fala, ó, tamo junto. Porque essa pessoa ela é 100% a Kadosh Baruch Hu. De quem Hashem gosta demais? Um passo adiante. De quem Hashem gosta muito? Como dá para saber se Hashem gosta da gente? Tem um teste? Tem teste de Covid, mas tem teste de Hashem gosta da gente? Algum tipo de termômetro? Tem sim. Como assim? Conto para vocês. Pirkei Avot, Hashem conta para a gente como a gente sabe se a pessoa ela é querida por Hashem, ela é bem-quista por Hashem. Está escrito em Pirkei Avot, toda aquela pessoa que as pessoas gostam dele, isso é um sinal que Hashem também gosta da pessoa. Repito, todas aquelas pessoas que elas são queridas pelas pessoas que moram em volta dela, isso é um sinal que a Kadosh Baruch Hu também gosta daquela pessoa. Ou seja, esse é o teste se a gente é querido por Hashem ou não. Agora, depois que eu li essa Mishnah em Pirkei Avot, pensando nesse shiur, uma pessoa que ela é orgulhosa, é difícil as pessoas gostarem dela, porque ela não dá espaço para ter amigos. Sempre que alguém fala alguma coisa, ela responde, ou não dá nem tempo de falar, ela nem escuta, orgulho. Então, essa pessoa, difícil falar que Hashem gosta dela. Agora, uma pessoa que ela é simples, uma pessoa que tem amigos, esse é o maior sinal, disse quem? A Kadosh Baruch Hu, que Hashem gosta da pessoa. Ou seja, a simplicidade é um atributo para que as pessoas gostem da gente, por conseguinte, Hashem também goste da gente, como está escrito em Pirkei Avot. Pessoa que... E é difícil, mas no caminho a gente acaba trabalhando, por isso que a gente vive 120 anos com saúde. A gente está aqui para crescer sempre. Pessoa que ela é simples, ela não... Se ela ganha tal aliá na sinagoga ou outra aliá, tá ótimo. Porque todas as aliot, como a própria palavra já diz, é aliá na Torá. A pessoa está subindo para a Torá. O que muda se ele ganhou tal aliá ou tal aliá? Não muda nada. O importante é que ele subiu na Torá, ele está feliz e não reclama. Ah, mas
Tal pessoa, não interessa se ele te cumprimentou, se você sentou, óbvio que o certo é a gente cumprimentar os outros. Mas se alguém não nos cumprimenta, as pessoas grandes sabem se fazer pequenas. Essa é a única midá que a Kadosh Baruch Hu fala, quem tem o contrário dela, que é o orgulho, contrário de simplicidade, a gente fala, não consigo morar com a pessoa. Agora, na fase final do nosso shiur, eu não podia pular essa parte. Porque tanto se fala sobre Anavá, sobre humildade, sobre simplicidade, Haná, Moshe Rabbeinu, a gente contou, Kinim, tudo que a gente falou, mas e autoestima? Século XXI, autoestima, palavra importantíssima, espinha dorsal de qualquer ser humano, sempre, mais ainda no século XXI. Eu acho que a resposta é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que só dá para ser simples, anav, humilde de verdade, quem sabe o seu valor. Eu vou repetir. Autoestima e humildade, simplicidade não são opostos, é o contrário. Eu acho que um complementa o outro, eu acho não, eu tenho certeza. Uma pessoa que sabe o seu valor, ele não precisa se impor sobre os outros. Essa pessoa que tem uma boa autoestima, ela pode ser simples. É o seguinte, uma pessoa que ele precisa se sentir bem na sinagoga, ele não sabe o valor dele. Então, se o Gabai não me dá uma aliyah boa, eu reclamo. Na comunidade, em casa, aonde for. Agora, a pessoa que ela é segura, ela tem a autoestima dela, se o rabino sorriu para ele mais ou menos, ele não vai ficar chateado, por quê? Porque o rabino está pensando em outra coisa na sinagoga. Se o Gabai deu uma aliyah, talvez ele tinha outras contas, na empresa, no trabalho, na rua, no elevador, não segurou a porta para mim, segurou. De novo, por quê? Óbvio que a gente precisa ser educado com os outros, mas às vezes as coisas acontecem com a gente não da forma que a gente imaginaria. Mas pessoas que têm boa autoestima não precisam imaginar que os outros precisam dar para ele. Por quê? Porque eu não preciso do approval dos outros para ser quem eu sou. Pessoas grandes podem se fazer pequenas, e pessoas pequenas têm que se inflar para ser grande. Ou seja, a autoestima é o pontapé para poder ser humilde. Sem isso é impossível que a pessoa seja humilde. É isso mesmo. A Navá anda abraçada com a autoestima. E o que merece uma lente de aumento é o seguinte, no Har Sinai, a gente escutou, olha enquanto é importante, pessoal, não ser bobo, ser simples. No Har Sinai, a gente escutou os primeiros 2 mandamentos de Hashem. Os outros 8 foi Moshe Rabbeinu que falou para a gente. O que muda? O que muda? Muda que, como está escrito em Parashat Vayetchanan, que se a gente tivesse escutado os 10 mandamentos de Hashem, a gente nunca mais esqueceria nada. Ou seja, apesar que Moshe Rabbeinu era o maior dos homens, mas ainda, óbvio, não era Kadosh Baruch Hu. Então, tinha uma diferença grandiosa entre escutar por Hashem ou de Moshe Rabbeinu. O povo escutou os primeiros 2 mandamentos de Hashem e falou, para, a gente vai morrer. Moshe Rabbeinu falou, tá bom. Então, ele que passou a mensagem de Hashem para a gente dos próximos 8 mandamentos. Por que eles não escutaram os próximos 8 mandamentos de Hashem? Hashem ia falar os 10, esse era o plano. Deve ser que eles conseguiam escutar e suportar a Kedushá, a santidade de Hashem. Está escrito que o povo falou o seguinte, leia um passuco da Torá para vocês. Sefer Dvarim, Perek 5, passuco 23. Kimi kol basar asher eshma kol Elohim chaim. Quem é capaz de escutar a voz de Akadosh Baruch Hu? A gente não consegue. Já que o povo aqui usou a humildade negativa, falou a gente não é capaz, isso não é humildade, isso é tolice. Então Hashem falou, tá bom, não vou mais. Era para mim dar as 10, só vou dar as primeiras 2 e o resto vai via Moshe Rabbeinu. E a diferença de Kedushá, de santidade, até num exemplo que eu dei para vocês, o esquecimento não haveria se a Kadosh Baruch Hu tivesse dado para a gente, ele próprio. Mas por que o povo não recebeu? Porque falou, eu sou incapaz. Isso não é simplicidade. A pessoa não saber o valor dele, isso não é simplicidade, porque a autoestima, ela caminha junto com a simplicidade. Só alguém que tem autoestima que é capaz de se fazer pequeno. É isso mesmo. Vou contar para vocês só mais uma ideia e termino com uma história. Se a gente for olhar, por que o segundo Beit HaMikdash foi destruído? A gente pode falar muitas coisas, mas a Gemara conta para a gente, óbvio que tinha ódio, mas a Gemara conta para a gente, historicamente, teve um detalhe que causou a destruição do Beit HaMikdash. O quê? A Gemara fala que toda a famosa história de Kamsa e Bar Kamsa, o César,
mandou um animal para ver se os Yehudim gostavam dele. E o mensageiro desse animal, que estava levando o animal para o Beit HaMikdash, ele machucou o animal. Ele queria prejudicar os Yehudim. Então os Yehudim ficaram no impasse. Se a gente recebeu o animal, a gente não pode colocar um animal defeituoso no Mizbeach, no altar do Beit HaMikdash. Em contrapartida, então falaram os sábios, vamos matar esse mensageiro que quer prejudicar a gente, que é chamado Bar Kamsa. A Gemara falou, olha, receber um animal não pode, porque tem defeito, mas matar ele, também não posso matar ele, porque ele machucou o animal, a gente vai matar ele. Então ficaram nesse impasse, todo mundo queria agir, mas a Gemara conta que Rav Zecharia ben Avkulas, é o nome do sábio da Gemara, e a Gemara conta isso para a gente aprender, fez um erro, que teve um final infeliz. Qual foi o final infeliz? Nem vamos receber o Korban e nem vamos matar o mensageiro. O que aconteceu? Final da história, não terminou como Hollywood, o Beit HaMikdash foi destruído. Agora, a Gemara conta que a humildade excessiva, ou seja, errada, desse Rav Zecharia ben Avkulas, que nem deixou matar Bar Kamsa, e nem aceitar o Korban, que era o certo naquele momento, mesmo que normalmente não pode aceitar um Korban com defeito, naquele momento era um momento de perigo que era para aceitar, ou matava aquele perseguidor que queria matar o povo judeu, que era Bar Kamsa. Então a humildade em excesso destruiu o Beit HaMikdash. Explica o Gaon de Vilna como isso aconteceu. Pessoal, olhem que power. Diz o Gaon de Vilna o seguinte: todos os assuntos que envolvem vida ou morte, no Bedin, na corte, tem uma regra. O menor começa a falar. E aí depois vai subindo para o maior. Por quê? Porque se a pessoa mais sábia e mais experiente começar a falar a opinião dela, ninguém pode discutir. Se o menor falar alguma coisa, os outros se sentem confortáveis para discutir com ele. Rav Zecharia ben Avkulas, ele era tão humilde, mas humilde a mais do que devia, mais do que é certo, ele se achava pequeno. Todo mundo sabia que ele era grande. No momento que ele falou, não pode nem aceitar o Korban e nem matar Bar Kamsa, todos os outros juízes estiveram de mão atadas. Por quê? Porque ele era a pessoa mais sábia. Se ele der essa opinião, quem vai discutir com ele? Assim explica o Gaon de Vilna. Então a humildade dele em excesso, errada, sim, explicou a Gemara para a gente, se a gente não poderia falar, fez com que destruísse o Beit HaMikdash. Por quê? Porque simplicidade é se fazer pequeno e não se fazer -1, -2. A pessoa tem que saber o valor dela. Tem alguns momentos que a pessoa tem que saber, eu sou grande. E aqui é a minha vez de falar. Aqui é a minha vez de impor. Aqui é a minha vez de ser assertivo. Isso faz parte indispensável da humildade que a Hashem espera da gente. Uma das vantagens que tem de uma pessoa simples e humilde, pessoal, é que a gente consegue conversar com ela e a gente consegue, às vezes, mostrar para ela que ela está errada, porque errar é humano. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela já não é mais humana, ela é quase um deus. Então ela nunca vai escutar o que a gente chama em português de cabeça dura. Um dos sinais de simplicidade é a pessoa saber escutar e a pessoa às vezes falar, errei, obrigado por me advertir de uma forma óbvia, delicada e um momento recatado, obrigado, vou mudar minha conduta, porque qual é o problema de errar? Se errar é humano, e Baruch Hashem nós somos humanos, quer dizer, pelo menos a maioria de nós, a gente se acha humano, então um dos símbolos da humildade é aquela pessoa que percebe, entende e aceita o erro dele. Eu vou terminar com vocês com uma história onde a gente vê a diferença de alguém orgulhoso, me permitam, tapado, e alguém simples, anav, que só pessoas grandes sabem se fazer pequenas. História verdadeira, acontece em outubro de 1995. Um navio da Marinha Americana, a história o diálogo acontece entre um navio da Marinha Americana e autoridades canadenses. O que aconteceu? Eles avisam o seguinte, olha, os canadenses avisam a Marinha Americana, favor alterar em 15 graus a rota da sua embarcação, para evitar a colisão da sua embarcação. Assim falaram as autoridades canadenses para os americanos. Os americanos falam o seguinte, como? Vocês que mudem sua rota. E aí
O outro repete, mas você que mude, você que mude, você que mude. E aí ficou essa troca de informações por rádio. O capitão americano vira para as autoridades canadenses um pouco mais duro e severo e diz o seguinte, olha, nós estamos com uma embarcação grande, a segunda maior embarcação do exército dos Estados Unidos. E saibam vocês que nela tem porta-aviões Lincoln. Junto com ela, nós temos 3 destroyers e navios de apoio. Em outras palavras, autoridades canadenses, nós não vamos mudar o nosso rumo em 15 graus e absolutamente nenhum grau, para ser mais específico, que vocês mudem o seu rumo. De barriga cheia, estufada, grande e feliz, depois desse comentário assustador, o capitão americano olha para a tripulação junto com ele e dá aquele sorriso de glória. Até que ele escuta, e com isso nós terminamos, o último comentário de volta das autoridades canadenses. Dizem autoridades canadenses para aquela embarcação americana o seguinte, olha, nós estamos mandando a mensagem para vocês mudarem 15 graus a rota de vocês, alterarem a rota de vocês, porque aqui nós estamos num farol. É um rochedo. Desviem do farol ou vocês naufragarão. Boa noite e câmbio. Aqui vai a mensagem. Às vezes, quando a pessoa é orgulhosa demais, tem que mudar o rumo. Eu não vou mudar porque eu tenho um destroyer, eu tenho... Habibi, aqui não é uma embarcação contra outra, meu querido, aqui é um farol. Aqui a gente está falando de um rochedo. Ou você muda, a gente não tem como mudar. Na vida, tem alguns rochedos à nossa frente. Tem algumas verdades que não mudam. A pessoa simples é aquela que sabe falar, eu sei mudar. A pessoa simples é aquela que sabe cumprimentar todo mundo. A pessoa simples é aquela que sabe segurar a porta para alguém que não segurou para ela. A pessoa grande é aquela pessoa que se faz pequena. Que a gente tenha uma semana grandiosa, gigante, e que a gente possa se sentir muito bem com a nossa autoestima, e quem tem autoestima de verdade sabe ser pequeno. Semana maravilhosa a cada um de nós. Boa noite.